Recentemente, este mês, a Folha de São Paulo escreveu um editorial sobre Cuba e editorial precedido de reportagens feitas em Cuba, uma certa preocupação que apareceu de repente para escrever sobre a situação em Cuba. E o editorial, com base na reportagem, ele fica preso, limitado às consequências e deveria ter buscado as causas, que não são, convenhamos, herméticas, né? Não é preciso um conhecimento profundo para saber quais as principais causas daquelas consequências sociais e econômicas encontradas. Então o editorial, ele de cara tem o filistinismo de ficar preso, assim como a reportagem, às consequências sociais e econômicas de causas históricas conhecidas, inclusive um bloqueio que já tem mais de 60 anos. Bloqueio econômico que se caracteriza por uma, não só por imoralidade, mas também por amoralidade, na medida em que muitas vezes priva todo um povo de receber, por exemplo, remédios, de receber máscaras, de receber respiradores durante a pandemia e insumos que seriam importantes na produção de vacinas, que ao fim foram produzidas, apesar de todos os movimentos que tentavam impedir a produção dessas vacinas em Cuba. Vacinas contra a Covid, que, aliás, foram exportadas para alguns países e agora, recentemente, o anúncio do governo chinês de que comprará vacinas cubanas que foram desenvolvidas para tentar prevenir câncer nos pulmões. E a China vai ampliar, obviamente, vai fazer com que haja uma escala industrial de produção, que ela é capaz de ter, e também abrir mercados, não é? Um mercado que é vedado a Cuba. Mas o editorial, em seu filistinismo, e aquelas citações, e aí de novo é preciso qualificar essas citações como também filistinas, a Milton Friedman, o fato é que a embaixada cubana decidiu responder e publicou, onde resolveram publicar, né? Publicou uma resposta a esse editorial da Folha. A embaixada diz que a Folha publicou um editorial repleto de falsidades sobre Cuba e seu sistema político, econômico e social, que, diz a embaixada, a maioria dos cubanos soberanamente escolheu. Diz ainda que não surpreende que aqueles que defenderam ditaduras patrocinadas pelos Estados Unidos ou exibam sua admiração por Milton Friedman, difamem a Revolução Cubana. E no caso da defesa de ditaduras patrocinadas pelos Estados Unidos, a resposta da embaixada não vai muito a fundo, né? E não menciona diretamente o fato de que muitas empresas brasileiras colaboraram intimamente com a repressão, não é só com o governo na época da ditadura militar. Não era uma colaboração com o Estado, com instituições, mas com o sistema de repressão, que não era ocasional, não era circunstancial, era um sistema. E que nenhum país, olha aqui, ditaduras até que mataram mais, que foram mais sanguinárias do que a brasileira,
mas não tiveram um sistema tão sofisticado e elaborado de espionagem, de contra-informação e de repressão. E muitas empresas foram mais do que coniventes, foram parceiras dessa máquina de repressão. Mas diz a resposta que a Revolução Cubana eliminou o analfabetismo para todos e para o bem de todos, assegurou o direito universal à educação, à saúde, à cultura, ao desporto, bem como a moradia e a terra. Os seus cientistas desenvolveram 5 vacinas contra a Covid-19, que imunizaram a população da ilha. Cuba fez da prática coerente da solidariedade uma conduta. Mais de 3.000 cubanos deram a vida nos esforços de libertação na África. O fim do apartheid, como dizem os afrikaners, né? O apartheid, a independência da Namíbia, a luta pela independência de Angola, viram cubanos e africanos lutarem juntos. Milhões de pessoas em todo o mundo aprenderam a ler e a escrever ou recuperaram a visão graças aos programas de colaboração cubanos. Essa menção à recuperação de visão foi um programa que, inclusive na época, teve uma ajuda financeira do Hugo Chávez, quando o petróleo estava com preço muito alto, o barril estava ali acima de $100, e a Venezuela entrou com o recurso financeiro e Cuba com a sua capacidade científica, e foi realizado esse programa que levou à recuperação da visão de cerca de 3 milhões de pessoas, inclusive no continente, em diversos lugares, né? Ninguém pedia atestado ideológico para fazer parcerias nesse programa. E, além disso, a carta da Embaixada Cubana diz que, por uma questão de decoro e de respeito pela verdade, é preciso lembrar alguns fatos históricos. Aí lembra da instituição do bloqueio econômico pelo Kennedy. É verdade que houve essa oficialização em fevereiro de 62, mas no ano anterior o bloqueio já funcionava e ele, na verdade, pegava carona, algo até irônico, né? Mas pegava carona com uma decisão de embargo contra o governo do Batista, do Fulgêncio Batista. O Eisenhower decidiu suspender a entrega de armas para o Batista. E esse decreto foi utilizado para fazer algo mais amplo em 61, formalizar em 62, e há 62 anos houve ampliações draconianas, muitas delas caracterizadas pela absoluta falta de noção de solidariedade humana, não com o regime. Qualquer um pode ser contra o regime, achar que é uma porcaria, que deve cair. Mas as sanções, elas atingem diretamente o povo. Como tem acontecido no Irã, na Venezuela. Quem sofre com as sanções não são os senhores no poder, é o povo. No caso da Venezuela, as sanções dos Estados Unidos chegaram a inviabilizar a importação de insulina. Isso é formalização de uma política de assassinatos. É condenar pessoas à morte. E no caso de Cuba, a reportagem atenta a consequências, fala da falta de trigo, de semente. Pois bem, se você tem um navio e decide colocar uma mercadoria que foi vendida para o governo cubano,
pode ser leite em pó, pode ser semente, pode ser adubo, semente de milho, semente de trigo, pode ser um equipamento industrial para irrigação, para produção agrícola. Se você levar essa mercadoria para Cuba, os Estados Unidos vão mandar o seguinte recado para aquela companhia marítima: seus navios sofrerão uma quarentena e ficarão tanto tempo sem autorização para desembarcar mercadorias em portos nos Estados Unidos. Há sanções financeiras a bancos que fazem conversões de moeda em transações comerciais cubanas. Então, Cuba é obrigada a abrir empresas pelo mundo tentando terceirizar essas operações, fazer triangulações que viabilizem a chegada de mercadoria. E mais, tudo fica muito mais caro. O adubo que chega ao Brasil, esse mesmo adubo, quando chega a Cuba, é muito mais caro por causa das sanções. Porque as operações se tornam perigosas por causa das sanções. Bancos são afastados por um período do sistema financeiro dos Estados Unidos porque viabilizaram operações, às vezes operações simples de conversão de moeda em transações cubanas. Isso não começou no mês passado, no ano passado, retrasado, na década passada. São 62 anos. A carta lembra também que, dando um salto no tempo, que em janeiro de 21, 9 dias antes de deixar a presidência dos Estados Unidos, Donald Trump incluiu Cuba na lista de países patrocinadores do terrorismo e adotou 243 novas medidas de bloqueio contra Cuba. Voltando outra vez no tempo, isso aqui é interessante. No dia 6 de abril de 1960, foi o ano em que Kennedy se elegeu. Então ainda era Eisenhower o presidente dos Estados Unidos. E vejam, Cuba nem havia ainda se declarado um Estado socialista, uma sociedade socialista. Ainda tentava, inclusive, manter parcerias com os Estados Unidos. Abril de 1960. O secretário de Estado adjunto para assuntos interamericanos dos Estados Unidos, Lester Mallory, ele soltou um memorando, na época secreto, depois veio à tona. Como era secreto, era um memorando, ou seja, coisa interna, ele pôde escrever sem rodeios. E disse o seguinte, a respeito do bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto a Cuba. Ele escreveu: a maioria dos cubanos apoia Castro. A única forma previsível de diminuir o seu apoio interno é por intermédio do desencanto e da insatisfação decorrentes do mal-estar econômico e das dificuldades materiais. Ou seja, é preciso produzir crises econômicas, dificuldades materiais, desabastecimento, para gerar insatisfação com o governo. E disse, então, um pouco à frente, Lester Mallory: todos os meios possíveis
devem ser rapidamente utilizados pelos Estados Unidos para enfraquecer a vida econômica de Cuba. Uma linha de ação que, sendo tão hábil e discreta quanto possível, conseguirá os maiores avanços na privação de dinheiro e de fornecimentos a Cuba, para reduzir os seus recursos financeiros, para reduzir os seus salários reais, para provocar a fome, o desespero e a derrubada do governo. Essa não é uma peça de ficção. Isso não foi escrito pelo Ernest Hemingway, que morou em Cuba. Isso não foi escrito por um apologista da Revolução Cubana. Isso não foi escrito pelo Jean-Paul Sartre, que ficou empolgado com a experiência da Revolução de 59. Mas sim, isso foi escrito pelo secretário de Estado adjunto para os assuntos interamericanos dos Estados Unidos, Lester Mallory. Isso em abril de 60, por isso que eu disse que, na verdade, em fevereiro de 62, o Kennedy formalizou a política. Mas ela já estava em curso no final do governo Eisenhower. E são, pois, 64 anos em que esses objetivos listados pelo Mallory seguem como parâmetros para a política dos Estados Unidos em relação a Cuba. É interessante esse final em que ele fala para provocar a fome, o desespero e a derrubada do governo. Bom, derrubar governos é uma arte que os Estados Unidos desenvolveram como ninguém. Derrubaram um governo eleito no Chile para instalar uma ditadura sanguinária, assassina. Fizeram o mesmo na Argentina para instalar uma ditadura sanguinária, repressora, sequestradora de bebês, assassina. Fizeram o mesmo no Brasil. Ou alguém ainda trata como teoria conspiratória a participação da Embaixada dos Estados Unidos em todos os acontecimentos que culminaram naquele final de março, início de abril de 64. E em tudo que veio depois. Inclusive treinamento de técnicas de tortura. Inclusive isso. Bom, mas por que a questão do embargo? Porque o editorial da Folha, embora não apoie o bloqueio, porque durante um tempo foi um embargo de fato, era um embargo comercial. Começou como bloqueio, por muito tempo foi bloqueio, depois foi amenizado para o embargo, mas voltou a ser um violento, cruel bloqueio financeiro, comercial, econômico, humano. Um bloqueio às possibilidades de atacar problemas, de resolver problemas sociais, de produzir mais, de aumentar o salário médio. Tudo aquilo que está no que o Sr. Mallory escreveu em 60. Então, a Folha não apoia o bloqueio, mas ela mostra que o bloqueio não é a causa principal, primordial, essencial dos problemas que Cuba tem enfrentado. Mas é. Parece tão simples dizer que é, que muita gente se recusa
a reconhecer o óbvio. É raiz, é causa, é a fonte que gera todos esses problemas. Durante muito tempo, havia uma compensação com a política de subsídios da União Soviética, que basicamente, ano depois de ano, significavam ali esses subsídios, algo em torno de 10 bilhões de dólares por ano. A União Soviética comprava açúcar de Cuba, pagando um preço muito maior do que aquele que o mercado pagava. E vendia para Cuba petróleo por um preço muito inferior àquele que o mercado pagava. E numa quantidade que Cuba, depois de utilizar o petróleo de que necessitava, exportava o excedente a preço de mercado. Então, esse mecanismo de subsídios reduzia consideravelmente os efeitos das sanções. O colapso da União Soviética encerra isso. Provoca uma série de problemas, amenizados aqui e ali. Eu lembrei há pouco dos convênios que o Chaves assinou com o Fidel, etc. Mas os efeitos são cada vez mais drásticos, devastadores. E muitos países que vão lá na Assembleia Geral da ONU e dizem: abaixa o bloqueio. Ótimo, mas é pouco. Se você é contra o bloqueio, se um governo é contra o bloqueio, ele deve e pode estabelecer mecanismos de solidariedade, de apoio à economia cubana. E enfatizar a sua aversão, a sua rejeição ao bloqueio. Por isso a carta diz que... Porque o editorial fala que apenas a esquerda continental ainda apoia o governo, né, ou o regime. E a carta lembra que no ano passado, na Assembleia Geral das Nações Unidas, agora no final de setembro, tradicionalmente setembro, teremos outra Assembleia. No ano passado, 187 países votaram pelo fim do bloqueio. Só 2 votaram contra. Os Estados Unidos, claro, e Israel. Os Estados Unidos votaram contra e, obviamente, deram a banana para o resultado da votação, como sempre deram, porque ano após ano é aprovada a resolução condenando o bloqueio. Desde 1992, há uma maioria esmagadora de países votando contra o bloqueio. Não se trata, pois, de esquerda continental. É uma posição que no ano passado foi compartilhada por 187 países. Por isso a carta diz: o bloqueio não é um pretexto, é uma realidade. E o principal obstáculo ao desenvolvimento e ao bem-estar do povo cubano. O bloqueio nega o direito inalienável à autodeterminação. É uma política genocida destinada a provocar fome, privações de todo tipo, mal-estar e desespero entre a população, com altíssimos custos humanos e materiais, nos mais de 60 anos de sua impiedosa aplicação. A carta pergunta se a Folha sabe que 350 mil cidadãos europeus foram formalmente notificados de que não poderão entrar nos Estados Unidos em função do programa de isenção de vistos. Qual o crime dessas pessoas, desses europeus? 350 mil cidadãos europeus? Qual o crime? Eles foram
conhecer Cuba, viajaram para Cuba como turistas. O governo cubano, o regime cubano, é chamado no editorial da Folha de arcaico. A embaixada diz que não é o governo cubano que é arcaico, é o bloqueio americano. E termina dizendo que a resistência do povo digno de Cuba, com apoio da solidariedade internacional, prevalecerá. Essa solidariedade, ela tem sido tímida, embora manifestada nas votações da Assembleia Geral. Só que agora, até por questões geopolíticas, pelo atrito crescente entre Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e China, China e Rússia olharam para Cuba e começam agora a estabelecer política de assistência material, porque não adianta só se solidarizar, assistência material e a possibilidade de que navios chineses e russos, esses não serão parados, entreguem mercadorias indispensáveis ao povo cubano. A carta diz que arcaico é o bloqueio. O bloqueio é criminoso. Mas esse editorial também é arcaico e filistino, meu caro Cristiano Panvec.